Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo ele vai ter uma pegada um pouco mais diferente. Por quê? Geralmente eu sempre falo aqui pra vocês, né, que eu ando cansada, eu não tenho tempo, que tudo dá errado, né? Mas eu descobri muito recentemente que isso só depende da gente. Se a gente quer fazer as coisas darem certo, não depende de mais ninguém, só de nós. Então, eu escrevi alguns hábitos aqui e eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Porque esses hábitos é o que eu quero levar para 2026. E quem passa por essas mesmas coisas que eu aconselho que também siga. Eu já comecei, não vou deixar para começar em 2026. Por isso que eu tô falando para vocês. Eu já testei e para mim tá funcionando muito bem. E eu espero que funcione para vocês também. E eu não vou ficar de enrolação e eu já vou começar pelo primeiro hábito, que é comece o dia devagar. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a mania da primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é pegar o celular. Isso deixa os nossos pensamentos perdidos, a gente fica meio desnorteado, a gente acaba realmente se perdendo naquilo que a gente precisa fazer quando a gente acorda, né? Então, o que eu falo para vocês? Pega, senta um pouco. Sabe quando a gente tem aquela sensação de acordar e ter a alma saindo do corpo? É mais ou menos isso. Levanta, senta, toma um copo de água, levanta, vai no banheiro, lava o rosto, arruma o cabelo, faça esses pequenos gestos, sabe, de manhã, para ajudar a manter os chakras alinhados, ajudar a manter o dia em ordem. Porque quando a gente pega o celular, a gente se perde, a gente fica rolando o Instagram, abre o WhatsApp, responde mensagem da noite anterior, e isso acaba deixando a gente fraco, sabe, perdido. Então, o meu conselho é, se não conseguir fazer nenhuma dessas coisas que eu citei, permaneça em silêncio por 5 minutos depois que acordar. E o segundo hábito, que pra mim foi tipo um soco na minha cara, é o quê? Pare de procrastinar. E vamos lá, vamos destrinchar um pouco isso. A gente acha que precisa esperar ter vontade para fazer alguma coisa, não é? Mas a gente não precisa esperar a vontade vir para a gente fazer o que precisa ser feito, entendeu? O que a gente precisa ter em mente? Decisão, ação, porque a vontade, ela vem. Depois que a gente começa a fazer alguma coisa, a vontade aparece. Por isso que eu falo, não precisa esperar da vontade, porque às vezes você tá de folga, e aí você quer ir no mercado. Mas bate aquela preguiça, aí a gente pensa, eu vou no mercado mais tarde só. Não, gente, precisa ir no mercado? Se arruma e vai no mercado. Quando você entrar no carro, entrar no ônibus, ou o que seja, ir a pé, essa vontade vai aparecer. Por quê? Porque não tem escolha, né? Porque você já teve a ação de fazer. Então, a dica é, a motivação vem depois da ação começar. E o terceiro hábito é o quê? Tenha um foco de cada vez. Ficou meio confuso, né? Mas eu vou explicar. O que é um foco de cada vez? Vai adiantar eu fazer uma lista com 10 coisas para mim fazer no dia, se essas coisas não competem com a minha realidade? Não vai adiantar. Então, o que eu quero dizer? Tem um foco de cada vez. Vamos lá, eu quero começar a treinar. Depois de um mês, eu vou começar a treinar todo dia 6 horas da manhã, porque é o horário que eu consigo, certo? Depois de um mês, isso não é mais um começo, vocês entenderam? É uma rotina. Então a gente se adapta a isso. Aí depois de um mês, eu foco em outra coisa. Por quê? Porque o treino já vai estar na minha rotina, entenderam? Então, um foco de cada vez para você não ficar perdido. Faz um foco a cada 2 meses, para você não se perder, para você adquirir constância, porque o segredo de manter o foco é a constância. Então, se você se comprometer a 4 hábitos por ano, tudo vai começar a se encaixar e vocês vão ver a diferença que isso vão dar na vida de vocês. O hábito número 4 é desacelera o passo.
E o que eu quero dizer com isso? A gente acha que tudo precisa ser feito na pressa, né? A gente precisa acordar cedo, a gente precisa treinar, a gente precisa ir para o trabalho. Então tudo aqui na nossa cabeça, quanto mais rápido a gente fazer as coisas, mais produtivo a gente vai ser. E não é assim. E o que acontece no caminho? Você vai para uma viagem, por exemplo. Não importa só chegar. Curte a viagem, curte a paisagem, curte o caminho, curte as pessoas. Porque a vida, a gente, passa muito rápido. E a gente não precisa ter pressa para tudo. Toma um banho devagar, toma um café devagar. As coisas não precisam ser tudo rápido. Então, a gente precisa aprender a viver e não só sobreviver. O que me leva ao hábito número 5, que é recomece quantas vezes forem necessárias. Você não vai estar perdendo se você quer desistir da dieta porque você está achando difícil. Você perde quando você coloca na cabeça que você não vai tentar mais. Esse é um perdedor. A pessoa que decide recomeçar depois de uma semana porque achou muito difícil, ela só tem a ganhar. São essas pessoas que não perdem o foco, que elas descansam a mente para depois continuarem mais forte. Todo mundo já se perdeu no meio do caminho, mas são essas pessoas que aprendam a se achar novamente, que tem tudo lá na frente. Então, o que eu digo para vocês, seja a pessoa que recomece quantas vezes forem necessárias. E o hábito número 6 é se trate com carinho. E vamos destrinchar um pouco isso. Quando você fala, se olha no espelho e fala, nossa, você é muito desorganizada, você é muito preguiçosa, você não faz as coisas quando tem que ser feito porque você prefere ficar deitada. O seu cérebro começa a acreditar nisso que você fala, porque as palavras têm poder, né? É um ditado antigo, mas ele realmente é verdadeiro. Então você tem que se tratar com mais carinho. Se olha no espelho e fala assim, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou ser melhor. Nossa, hoje eu fiz uma coisa só. Mas ontem eu não fiz nada, então já é um começo. Eu não consegui treinar hoje, mas eu vou ir treinar amanhã. Eu vou conseguir. Você tem que incentivar a sua mente a coisas boas, porque se você fica se menosprezando, isso acaba influenciando nas suas ações e você vai perdendo força. Então, o que eu falo para vocês? Eduque sua mente para te elogiar e não para te menosprezar. E o hábito número 7 é: defina uma hora para parar. Para desligar o celular, para parar de mexer no computador, para parar de trabalhar. Por quê? Porque o seu corpo precisa de um descanso. A sua mente precisa descansar. Você precisa de um lazer. Então, se você leva trabalho para casa, você não descansa. Você nunca descansa. Eu tenho um sério problema com isso, de trazer os problemas do meu trabalho para casa. É um dos hábitos que eu adquiri que eu não vou fazer mais, entendeu? O meu trabalho vai ficar lá. Amanhã eu resolvo os problemas que eu deixei pendente. Vocês entenderam? Por quê? Porque o seu corpo precisa. Se você não definir uma hora para parar, o seu corpo vai definir por você. E a qualquer momento você desaba. E o hábito número 8, eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, mas é necessário falar aqui. Não se compare com ninguém. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas conquistas. Então, seja intencional nas suas buscas. Se você quer gravar vídeos, chega, grave os vídeos, edite e poste. Não é porque uma pessoa cresceu em um mês que você também vai crescer. Não é assim. O seu nicho pode ser diferente. O seu formato de vídeo pode ser diferente. Eu tô citando os vídeos aqui porque no começo eu me comparava muito, entendeu? E isso não é legal, você acaba se menosprezando, a gente acaba ficando fraco, a gente acaba desistindo. Então, cada um tem a sua trajetória do jeito que tem que ser. A recompensa está lá na frente. Tudo vai depender da forma que você trilha o seu caminho. Então, ficar se comparando com os outros não faz sentido, porque cada um tem uma realidade diferente, cada um tem um caminho diferente. O que a gente pode buscar é ser grato.
ser grato por cada conquista, por cada vídeo gravado, por cada ida ao trabalho, por cada chegada em casa. Então é por essas pequenas coisas que a gente tem que ser grato e não ficar se comparando com o outro. Porque ser você já é o suficiente. E o hábito número 9 é: seu corpo é seu lar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você está se olhando no espelho, você não está se sentindo bem, você está se achando feia, você fica se botando para baixo, a única pessoa que pode fazer algo para mudar é você. Se você está se achando acima do peso, faça uma dieta, treine. Se você não está gostando das roupas que você está vestindo, das bijuterias que você está usando, do perfume que você está passando, mude. Se reinvente. Se uma blusa não faz mais sentido para você, não use mais. Não usa só porque você só tem ela. Compre outra diferente, mude a cor. Se reinvente. Porque não adianta a gente querer continuar num caminho que não faz mais sentido para nós. Porque tudo depende de nós, entendeu? Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Então, se a gente não se olhar no espelho e gostar daquilo que tá vendo, quem vai gostar? Quem tem que se amar primeiro é nós. Então, mude, se reinvente e acredite no seu potencial. E o hábito número 10 é: não tenha medo de dizer não. Se você não quer ir, não vá. Se você não quer fazer, não faça. E sabe o que é mais intrigante que eu descobri também recentemente? Que você não é obrigada a se explicar quando você diz um não. Não é não. Falou um não, vire as costas e sai. Você não precisa dar satisfação e ficar justificando quando você não quer fazer alguma coisa. Porque se tem uma coisa que a gente não é obrigada a nada. E o hábito número 11 é: simplifique o que você puder. Para que fazer uma lista com 20 coisas se você não vai conseguir fazer, certo? Se você não gosta de acordar às 5 horas da manhã para ir correr, não acorde 5 horas da manhã para ir correr. Se você ficar fazendo uma lista, você vai ficar frustrada, você vai procrastinar e você vai ficar chateada no final do dia porque você não conseguiu cumprir 1/3 do que você tinha programado. O que você precisa é de uma rotina prática para você. Então, se você só consegue fazer as coisas depois das 8 da manhã, comece a programar o seu dia depois das 8 da manhã. Se você chega 6 horas cansada do trabalho, tem que fazer janta, cuidar dos filhos e não consegue treinar, não vai treinar. Pegue alguma coisa na internet e faça em casa, entendeu? Porque quanto mais a gente deixar as coisas que a gente precisa fazer mais difícil, menos tempo a gente vai ter. Vamos ficar arrumando desculpa para não fazer, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, tudo que você puder simplificar para ficar mais fácil para você, faça. Faça uma lista para fazer 3 coisas por dia. Só 3. Aí depois das 6 eu vou ir treinar, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, vou jantar e vou deitar. Pronto! O seu cérebro vai se acostumando com isso. E isso vai gerando uma rotina simples, que com o passar do tempo, vocês vão conseguir ir ajustando e colocando mais alguma coisa no meio disso. Então, para de querer o que é difícil. E o último hábito, mas não menos importante, que eu achei importante trazer aqui, é o hábito número 12, é: deixe o passado para trás. O que eu quero dizer com isso? Quando você fica olhando para trás, você não consegue enxergar o futuro, né? O passado não é um lugar para você ficar revisitando. Muitos passados têm mágoas, tristeza e deixa a gente pesado. Fica com peso aqui nos ombros, sabe? Porque a gente fica revisitando uma coisa que já passou. O que a gente tem que levar do passado? Aprendizado. E eu acredito que todo mundo tenha acontecido alguma coisa no passado que não gosta de lembrar, mas que aprendeu muito com isso, né? Então a gente não tem que ficar revisitando. O passado foi feito para ficar lá atrás. Ele já foi. A gente tem que abrir os olhos para o futuro.
A gente precisa viver o presente e precisa alcançar lá longe o futuro. Então, a gente não consegue olhar para frente se os nossos olhos só estiverem olhando para trás. Então, gente, esses foram 12 hábitos que eu elaborei bastante para trazer aqui para vocês e que eu acho importante que a gente comece o 2026 com o pé direito. Então, eu espero que eu tenha ajudado muito vocês e que vocês consigam tudo o que vocês esperam para 2026. E eu vejo vocês no próximo vídeo.